Milhares de iranianos estão a manifestar-se contra o regime dos mulás, mas entre os manifestantes poderão estar espiões. Na Alemanha, agentes dos serviços secretos iranianos pressionam repetidamente membros da oposição ao regime de Teherão. Familiares torturados, ameaças e tentativas de espionagem. Iranianos exilados como Hossein Yaghoubi vivem isto diariamente. O engenheiro vive na Alemanha há mais de 40 anos, quase os mesmos em que foi perseguido pelos serviços secretos iranianos. Gleich nach meiner Ankunft hier in Deutschland wurden zunächst mal meine Familienangehörigen im Iran festgenommen und dann ging es richtig die Unterdrückung und sogar Folterung von einigen Familienangehörigen weiter. Mir wurde immer wieder gesagt, wenn du bereit wärst, mit uns zusammenzuarbeiten, dann würden wir natürlich Sie nicht nur in Ruhe lassen, sondern Sie können auch als Ingenieur nach Iran kommen und wir würden ihn auch sogar als Chef einer Firma einsetzen und so weiter und so fort. Hossein Yaghoubi rejeitou as ofertas. Para pressionar os iranianos exilados, os serviços secretos recorrem a um estratagema pérfido. Fazem-se passar por membros da oposição e contactam as vítimas através do WhatsApp. A Euronews tem registro de conversas que mostram uma tentativa de contacto deste tipo. O tipo do casaco tem uma namorada alta, de cabelo comprido. Como é que se chama? Como é que entraste em contacto com ele? Não quero que te metas em sarilhos com o teu caso, já que queres obter uma autorização de residência. Também te vou ajudar. Wir wissen, dass Leute, die als Flüchtlinge in den Iran zurückkehren wollen, dann müssen sie bei der iranischen Botschaft ein Formular ausfüllen und sich verpflichten, dafür bereit erklären, dass sie auch bereit sind, Namen zu nennen eventuell. Und das ist leider eine Gefahr, wodurch dann einige Leute auch als Spione dann angeworben werden. O politólogo Ralph Gadman investiga este tema há muito tempo e sabe exatamente a importância dos serviços secretos para o regime iraniano. Das sind diese Regime, die diktatorische Regime, die denken, dass jede oppositionelle Stimme eventuell eine Gefahr sein kann, die muss verstummen. Das gehört zu den Regimen, der autoritären Regimen. Cerca de 160 mil iranianos sem passaporte alemão vivem na Alemanha. A isto acrescentam-se inúmeras pessoas com dupla nacionalidade. As queixas sobre possíveis assédios por parte de agentes dos serviços secretos muitas vezes não dão em nada. Tudo o que lhes resta é a esperança de um fim rápido do regime iraniano. Besonders aktiv ist der iranische Geheimdienst hier in Deutschland auf Demonstrationen. Versucht, Oppositionskreise zu infiltrieren, Namen, Fotos, Adressen von Kritikern herauszubekommen. Dafür schickt das iranische Regime, so haben es mir Experten erzählt, sogar Geheimdienstmitarbeiter als Flüchtlinge nach Deutschland. Mittlerweile ist das Problem so groß, dass der Verfassungsschutz eine eigene Meldestelle für Betroffene eingerichtet hat. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos encerraram temporariamente o espaço aéreo do país depois de um drone iraniano ter atingido um parque de tanques de petróleo em Fujairah na madrugada desta terça-feira. Na segunda-feira, os ataques iranianos tiveram como alvo o aeroporto internacional do Dubai, à medida que a campanha de retaliação do Irão continua a arrastar a região para o conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que os ataques imprudentes de Teherão não foram antecipados por Washington. I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. O exército israelita anunciou na madrugada desta terça-feira que estava a realizar novos ataques em todo o Irão, visando alvos militares numa tentativa de eliminar a postura ofensiva do país. As forças de defesa de Israel afirmaram também que estavam a alargar os ataques ao vizinho Líbano contra o grupo Hezbollah. אנחנו נערכנו למלחמה הזאת ממושכת, נערכנו לזה שחיזבאללה יפתח באש
אני מזכיר שעוד לפני פתיחת המערכה היו לנו 5 מוצבים בחזית ליישובים שלנו לאורך גבול הצפון. Entretanto, a administração Trump continua a pressionar para obter assistência internacional com vista a estabelecer uma força policial para proteger o vital Estreito de Hormuz e estabilizar uma crise global dos preços da energia. O petróleo bruto continuou a ser negociado a mais de $100 por barril na terça-feira, cerca de 40% acima dos valores pré-guerra. Trump já tinha ameaçado anteriormente que a falta de cooperação poderia significar um futuro muito sombrio para os aliados da NATO. Os feridos chegam ao aeroporto de Berlim. As Forças Armadas alemãs estão a ensaiar para uma emergência. Para já, este é um simulacro e faz parte do exercício militar médio de esquadriga focado na área da saúde e logística médica e pretende capacitar os soldados para o transporte e tratamento de várias centenas de feridos. O exercício começou com o resgate na Lituânia e segue o transporte de avião até o tratamento na Alemanha. Isto porque o país é um centro indispensável para a NATO. Deutschland, das wissen Sie, hat mit seiner zentralen Lage eben auch eine besondere Verantwortung als Drehscheibe in Europa im Ernstfall. Und dieser medizinische Hub steht daher für mehr als nur nationale Gesundheitssicherstellung. Er steht für das entscheidende, das wirklich entscheidende Thema der militärisch-zivilen Zusammenarbeit im Operationsplan Deutschland. Além das Forças Armadas alemãs, também estão envolvidos serviços de resgate civis como a Cruz Vermelha alemã. Los auf 3, 1, 2 und 3. Ist operativer versorgter Wirbelsäulenverletzung mit inkompletten Querschnitt. Os serviços de emergência transportam os feridos do centro de distribuição no aeroporto para hospitais na área circundante. Das haben wir in dieser Form in der Vergangenheit so zumindest nicht mit den Vorzeichen, die wir jetzt haben, jemals geübt. Es kommt nämlich darauf an, dass wir tatsächlich in einer echten Krise in der Lage sind, mit einer großen Anzahl von Verwundeten zurechtzukommen, sie bewältigen zu können. Caso surjam tensões no flanco leste da NATO, espera-se que sejam trazidos para a Alemanha até 1000 feridos por dia dos Estados Bálticos. O exercício médio de esquadriga mostra o quanto é necessário planear cada resgate individualmente. Uma vez que a Alemanha é um centro da Aliança da Defesa, até 800.000 soldados poderiam ser enviados através do território alemão para o flanco oriental da NATO em caso de emergência. Resta saber se a Europa está preparada para uma grande emergência militar. O Musée d'Orsay, em Paris, presta, a partir desta terça-feira, homenagem a um dos maiores pintores do impressionismo, Pierre-Auguste Renoir, através de 2 exposições sem precedentes: Renoir e o Amor e Renoir, o Desenhista. Entre os destaques está O Almoço dos Barqueiros, um quadro pintado em 1881 que regressa temporariamente a Paris. Raramente emprestada, pertence a um museu de Washington, D.C., nos Estados Unidos, e ocupará lugar de destaque entre as outras obras-primas de Renoir. Alors ici, là, on est dans une des salles les plus importantes de l'exposition. C'est vraiment un des moments d'apogée de la carrière de Renoir, lorsqu'il peint ces 3 couples dansants, des très grands formats. C'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'un artiste représente ce sujet de cette manière. C'est des œuvres qui sont profondément pleines, d'amour en fait, en réalité, de tendresse, de désir, et où s'exprime pleinement l'idéal amoureux de Renoir. A segunda parte da exposição é dedicada aos desenhos, obras pouco conhecidas e, acima de tudo, raramente mostradas ao público, que permitem aos visitantes ver como o mestre dominava todas as técnicas. On dévoile un pan totalement méconnu de son travail. Renoir n'est pas qu'un peintre de la couleur, du plein air, de la lumière, c'est aussi un grand dessinateur et il a dessiné en fait tout au long de sa carrière pendant presque 60 ans et c'est ce qu'on veut montrer avec cette exposition qui dévoile à la fois des dessins, des aquarelles, des pastels, des sanguines et qui montre vraiment toute l'étendue de son talent au-delà de la peinture. As 2 exposições podem ser vistas no Musée d'Orsay, na capital francesa, até ao dia 19 de julho de 2026. A nova tendência da internet nasceu numa das maiores favelas do Brasil, a Rocinha, e já conquistou o mundo.
A ideia é simples, levar turistas a conhecer a vida na favela com algum glamour das redes sociais. O visitante pode esperar até 2 horas na fila para entrar por uma porta chamada Porta do Céu, caminhar por um terraço, sentar-se numa cadeira e pousar para um drone. O resto fala por si. A música vibrante que acompanha o resultado final tem feito as delícias dos internautas. Mas Renan Monteiro, fundador da empresa Na Favela Turismo, explica que não é possível apenas chegar, gravar o vídeo e ir embora. A gente já tinha o propósito de mostrar o lado cultural da favela. É necessário que você contrate um guia local. O guia local vai fazer todo o roteiro com você e o drone faz parte do roteiro. A iniciativa também tem recebido críticas. Há quem acuse os autores de romantizar a pobreza. Renan rejeita essas afirmações. Não estamos romantizando a pobreza, não. Estamos aqui trabalhando dignamente. São dezenas de pessoas envolvidas nesse trabalho. E o grande objetivo disso tudo é mostrar o lado positivo da favela. A gente vem recebendo uma demanda muito grande e importante para fomentar ainda mais o turismo na nossa favela. A dimensão social é um dos pontos mais importantes do projeto. A Trend tem ajudado a criar empregos para moradores da favela e novas oportunidades para a comunidade. Eu já peguei um emprego muito bom, que é piloto de drone. Mudou totalmente minha vida, ganhei um dinheiro bacana. E seria bom se mais pessoas da favela tivessem a oportunidade de trabalhar no mesmo local que eu trabalho e ganhar o mesmo valor que eu ganho. O fenómeno já foi replicado por centenas de influencers e marcas e, claro, já chegou a Portugal. A Polícia de Segurança Pública surpreendeu os seguidores ao aderir à moda, surgindo num dos miradores de Lisboa e com a mensagem de que a PSP está presente em todo o lado. Eu vou cantar com muita